como vou aprender muito mais ainda a partir de agora. Porque vai ter mais live. E vai ter live com a Cláudia Passos. E mais tarde com a Andréia Martinez. E depois eu vou revisar todos os conteúdos, porque eu sou uma estudante exemplar. Eu quero mandar um abraço aqui para Raquel Coelho MT. Quero mandar também um grande abraço para Manu.S Barreto. Ei, Manu! Abraço também, gente, olha, para Educar Teap, eu acho que eu li corretamente. Um grande abraço também para Rosângela Moreira de Moura. E o meu avô tinha esse nome, Moura. O meu avô tinha esse sobrenome. Ah, que legal. Abraço também para Cassie _Strawberry. Eu adoro morango. E abraço também para Ozenitas, Érica AP. Olha só, é do Cateab, é do Amapá. Olha, você é do Macapá? Me fala aí nos comentários. Olá pessoal, estamos aqui de volta com a 10ª semana, a Rede Pedagógica, isso mesmo. E agora começa a segunda parte do minicurso Sustentabilidade e Aprendizagens. Agora é Cláudia Passos. Olha só, a Edna Potenza aqui, legal, elogiando aqui o evento, elogiando a comunidade, que bacana. Gente, olha, a comunidade é vocês, né? Houve uma pessoa bem famosa que veio fazer uma live aqui na Rede Pedagógica, estava sendo cancelada em todas as redes sociais. Quando chegou aqui na Rede Pedagógica, essa pessoa bem famosa foi respeitada, foi tratada com dignidade, com carinho e saiu encantada. Essa comunidade aqui realmente é abençoada, né, gente? Isso mesmo. Deixa eu ver se eu já consigo introduzir a professora Cláudia Passos. Ela que é arquiteta e ela também é designer de soluções educacionais. Olha que coisa diferente. Ei, Cláudia, tudo bem? Olá, boa tarde para você, para todos. Gratidão por estar aqui compartilhando um pouquinho do meu sonho com vocês. Que bacana. Cláudia, eu gostaria de falar inicialmente a respeito da sua formação e da sua experiência. Você tem mestrado em construção civil? Que interessante, hein? Eu sou arquiteta de formação, né? Na verdade, eu trabalho numa tríade, que é arquitetura, educação e as questões ambientais, né? Então, a construção civil, essa área mais tecnológica, vamos dizer assim, mas das exatas, sempre fez parte da minha história, do meu desenvolvimento profissional, e que me ajuda muito na minha ação enquanto educadora, né? Então, me ajuda bastante. Eu tenho uma especialização, por exemplo, em gerenciamento ambiental na indústria, que também me deu uma bagagem muito boa para falar com mais consistência sobre o que a gente está vivendo hoje em termos de das crises ambientais. Muito legal. Eu gostaria também, Cláudia, que você falasse das suas parcerias com o professor José Pacheco. A gente teve um tempo desenvolvendo vários projetos pelo Brasil e fora, né? E muito conectado com a inovação educacional. E agora a gente está fazendo trabalhos em separado, ele mais em Portugal e aqui no Brasil, nesse momento, inclusive, de grandes desafios que o Brasil está passando, nesse momento de consolidar nossa democracia, né? Então, a gente está fazendo um trabalho, assim, cada um no seu território, mas de grande importância, né? Porque a gente vive cruzando figurinhas, trocando figurinhas, é uma rede que só se amplia. Então, a gente está potencializando cada vez mais essa transformação que a gente acredita ser necessária e urgente, né? Urgente. Então, eu tenho trabalho.
Muito legal. Pessoal, quero aproveitar que esta live está só começando e sugerir que você clique nesse aviãozinho aqui, ó, no canto inferior direito da sua tela e convide suas amigas e seus amigos para participar dessa interação acadêmica, interação pedagógica com a professora Cláudia Passos. Vou chamar de educadora. Aliás, qual é o termo que você prefere? Design, não é mesmo, Cláudia? Eu prefiro design de sistemas sustentáveis e regenerativos. Por quê? Porque, do ponto de vista prático, eu não sou uma professora, eu sou uma educadora. Porque eu tenho uma distinção, faço uma distinção entre ser professor e ser educador. Então, acho que o ser professor é aquele que professa, que traz algo e entrega para uma pessoa, né, para o educando, ou enfim, ele professa algo. E eu não me considero alguém que tenha condição de professar absolutamente nada. Agora, eu gosto de, sim, construir conhecimento com quem quiser, quem estiver disponível, né? Então, acredito que a relação, o processo de aprendizagem se faz através da troca, da construção mútua, né, de saberes e fazeres. Então, no final das contas, eu continuo sendo uma arquiteta educadora, né? E graças à arquitetura, né, toda a minha competência nessa área, eu consigo articular de uma forma muito tranquila as várias áreas do conhecimento. Porque um arquiteto, ele trabalha toda a parte tecnológica, trabalha as áreas humanas, a geografia, né, a parte, né, do território, trabalha sistemas. Então, para mim, quando eu entrei na educação de uma forma... Porque, na verdade, eu já tive até escola, sabe, Edivaldo? A minha primeira ação como educadora foi quando eu estava na faculdade de arquitetura. Eu estava grávida, e aí eu comecei a fazer o que todas as mães pensam. Que escola eu vou colocar para meus filhos? Eu estava grávida. É o que aparece muito comum. Onde eu vou colocar meus filhos na escola? Que escola eu quero? Porque eu não queria a escola que eu vivi, que foi uma escola que me traumatizou muito e que não deu a oportunidade que eu gostaria de ter de desenvolver plenamente as minhas capacidades. Então, eu comecei a trabalhar com educação dentro da Faculdade de Arquitetura, desenvolvendo um projeto de arquitetura escolar para as minhas filhas. E aí, depois, eu construí essa escola. Eu fundei a Caminho do Saber, lá em Curitiba. Então, aprendi muito dentro da educação infantil. Então, criei uma escola para minhas filhas, para outras crianças. E aí, tive essa experiência. A educação infantil é o lugar maravilhoso para a gente se colocar como ser, aprender com os pequenos é muito bom, é muito enriquecedor. E depois eu comecei a sentir a necessidade, começou a bater dentro de mim essa frequência assim, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o planeta. Aí eu fui transitando para as questões ambientais e chegou uma hora que eu juntei tudo. Então é isso que eu estou fazendo agora. Juntei a arquitetura como essência, como pensamento estruturante do meu conhecimento, da minha forma de gerar uma nova educação e gerar uma nova forma de fazer, né, de construir o território e a educação. Então, acho que eu sou uma mistura. Então, sou uma designer de sistemas sustentáveis, porque a design trabalha com todo mundo. Precisa de equipe. Né? Então, é isso. Um pouquinho. Muito legal. Olha, vamos digitar isso aí para a gente memorizar, né, gente? Ó, designer de sistemas sustentáveis e regenerativos. Eu quero até que você me explique o que são sistemas sustentáveis e sistemas regenerativos, ou sistemas sustentáveis e, simultaneamente, regenerativos. Cláudia? Então, vamos lá. A gente sabe, né, a gente tem aí, dentro da nossa história, o termo da sustentabilidade, ele começou a transitar entre nós em 1987. Então, a gente tem 35 anos aí falando de sustentabilidade. Então, nessa trajetória de 35 anos, e eu acredito que a maioria já, né, deve lembrar o que é o termo sustentabilidade, é a gente pensar em ações que mantêm os sistemas
para as futuras gerações. O problema é que a gente não fez isso. Então, a gente está com um déficit muito grande de condições de vida, tanto que a gente está vivendo aí mudanças climáticas, a gente passou por uma pandemia que é reflexo da nossa relação com o meio ambiente. Então, o que aconteceu com relação à pandemia? Por que ela estourou? Por que a gente está vivendo aí agora a varíola do macaco? É porque a gente rompeu barreiras naturais dos ecossistemas que protegem cada ecossistema diferente. Então, a gente começou a chegar muito próximo de relações que o ser humano não estava acostumado, com vírus, com elementos que estavam distantes, estavam lá na floresta, que é ali que eles tinham que ficar. E aí a gente começou a romper com essas camadas de proteção e a gente ficou exposto. E aí vivemos essa situação da pandemia e agora vem a varíola do macaco, que já é uma situação que já está se preocupando bastante, enfim. E aí a gente fala também que, já que a gente não conseguiu cumprir aquilo que a gente falou, que é vamos construir uma cultura de sustentabilidade, então agora a gente tem que fazer isso e mais regenerar. Então a gente tem que dar conta do estrago que a gente fez. Então a gente vai ter que reconstituir os ecossistemas, a gente vai ter que reconstituir as relações humanas. Por que a gente está vivendo a grande crise da saúde mental? Já é considerado pela Organização da Saúde, Mundial da Saúde, como epidemia. Por que a gente está assim hoje? Porque a gente está num momento de desequilíbrio sistêmico, ambiental, emocional, físico, né, espiritual. Então, a gente está numa grande panela de pressão. E, querendo ou não, a gente sente. E dentro da escola, né, acompanhando muito os processos dos educadores, o sofrimento dos educadores, né, a gente vê que a gente precisa trabalhar muito as questões emocionais, a questão mental, né, porque a gente, outro dia, uma secretária falou assim, Cláudia, eu não sei mais o que eu faço. As crianças estão, de 9 anos, estão se mutilando, estão se cortando com caneta, com tampinha de caneta. Então, isso é um processo, né, que a gente está vivendo, que nós, seres humanos, por escolha, chegamos a esse ponto. E agora a gente tem que fazer, como lição de casa, decidir se coletivamente nós vamos reverter esse quadro. Então, é um trabalho. Então, por que sistema? Porque a vida é um sistema, a vida é um pulsar de várias relações. Então, por isso que uma design é aquela que projeta com outras pessoas um sistema ou sistemas que apoiem, que constroem a sustentabilidade e a regeneração. Então, vamos dizer, não tem formação para isso. Eu me coloquei nesse lugar e convido qualquer um que queira para estar junto nesse lugar também. Muito legal, né? O professor José Pacheco já tinha falado sobre essa correlação entre a falta de sustentabilidade e a pandemia, e agora vem a Cláudia, né, nossa designer aqui de sistemas sustentáveis e regenerativos, e aprofunda e até alarga esse debate, colocando outras questões, como também a guerra, né, Cláudia? A guerra, nós estudamos isso no ensino médio, que a Segunda Guerra foi causada por uma noção, a primeira também, de espaço vital, os estados se expandindo para garantir recursos naturais, para garantir um sistema de poder, de hegemonia. E agora, né, nós pensamos que essa história já estava vencida, já estava encerrada, e a coisa começa de novo, na disputa por recursos naturais, por posições estratégicas, né? Não tem ingênuos nessa história. Isso arrebenta numa guerra que vai matando dezenas de milhares de pessoas, assassinando histórias, assassinando literalmente biografias. Eu gostaria também que você falasse sobre a correlação entre a falta de sustentabilidade e a violência, inclusive a violência que se manifesta na guerra. Olha, eu acho que a humanidade, eu fico perguntando assim, o que é ser humano? Então, a minha primeira pergunta é, o que é ser humano? Depois que tipo de humano a gente quer ser? Porque, para mim, a gente não é. Então,
nós estamos num estágio de evolução enquanto espécie e a gente tem uma índole ainda muito belicosa, né? Então, a gente já tem, na essência, uma coisa que não é a nossa essência ainda. Por isso que eu falo de design, eu falo de projeto, porque nós somos um projeto, nós somos o projeto Humanidade. Viajando na nave Terra, na nave Gaia, aprendendo uns com os outros. E são aprendizagens que se escolhem, a gente está escolhendo. Então, a violência que a gente está vivendo hoje, eu acho que ela está exacerbada pela conjuntura que a gente está vivendo, planetária, que a gente construiu. A questão ambiental, ela é muito clara para todo o sistema capitalista, né, que está entrando no momento de fazer uma cisão. A gente está perto de uma ruptura, de uma mudança cultural. Nós somos uma geração de transição. E a geração de transição é aquela que sai de um lugar que reconhece para outro que não sabe nem qual é. Então, isso dá uma tensão muito grande. Então, todo sistema, quando ele está em fase de ruptura, ele tensiona, ele fica mais rígido, ele fica mais violento, porque ele quer permanecer como ele é, porque é aquilo que ele se reconhece. Então, a gente está exatamente nesse momento vivendo isso. Eu tive um diálogo com uma pessoa que é europeu, da preocupação. A gente não está sentindo tanto isso, mas na Europa a situação está muito grave. Não é só a guerra da Ucrânia. Quantas guerras a gente tem acontecendo no mundo hoje? Né? E todas essas guerras geram uma tensão territorial, né, local, mas também global. E, querendo ou não, como nós somos um sistema, todos nós somos impactados por isso. Então, quando você tem a Rússia, né, que é detentor de uma reserva, né, energética muito grande, que vende para a Alemanha, então a preocupação deles é o inverno está chegando. Então, se a Rússia resolver falar assim, não vou mais oferecer como é que vai ser? Então, vai faltar comida. Portugal só tem mais 2 anos de reserva hídrica. 2 anos de reserva hídrica. Então, por quê? A gente está acabando com o nosso solo, a gente está acabando com as nossas... por causa da forma como a gente produz alimentos, né, na larga escala, com muita destruição, muita interferência química no solo, né? Então, a gente está fazendo um grande estrago. Se a gente não tem solo, o nome, né, a palavra humano, vem de humus. Humus é o que nós somos. Nós somos terra. Então, se a gente não tiver solo, a gente não tem humus. Se a gente não tem humus, a gente não tem humano. Então, a gente está no momento que está muito crítica a situação que a gente está vivendo. E quanto mais crítica tiver, mais violento a gente vai ficar. Eu recomendo um livro aqui que é... Deixa eu ver aqui o nome dele. Eu vou lembrar. Depois, no fim do dia, eu vou ter uma lista de livros aqui que eu vou recomendar para todo mundo ler, tá? Que eu acho que faz muito sentido a gente estar trabalhando com isso. Um deles é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver, do Leonardo Boff, Saber Cuidar. Eu acho que é uma das grandes aprendizagens que a gente tem nesse momento. Se a gente não aprender a cuidar da gente, aprender a cuidar na nossa rua, as pessoas que estão na nossa casa, no nosso bairro, a gente não vai conseguir dar conta. Então, acho que a gente vai ter que aprender. Pessoal, a Cláudia está, né, um ponto muito interessante do argumento dela, mas deu uma travadinha aqui no Instagram. Nós já vamos voltar com Cláudia Passos. Ela está falando aqui sobre a crise e está mostrando que a crise é decorrência do descaso com a sustentabilidade e também, na linguagem dela, de culturas
e de sistemas regenerativos. Ela vai explicar isso melhor para a gente daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu já consigo aqui introduzir a Cláudia de novo. E eu quero até aproveitar esse intervalinho para mandar um abraço para a Turquia. Hugs to Turkey. Vocês viram que a Turquia mudou agora em inglês, né? Em vez de escrever T-U-R-K, T-U-R-K-E-Y, é K-I-Y-E. Mudaram em inglês, né? É uma exigência do próprio país, do próprio povo. Bem interessante. Por quê? Tem pessoas da Turquia acompanhando essa transmissão e comentando aqui na live. Grande abraço aí para a Turquia. Kisses to Turkey, to people from Turkey. Legal, deixa eu colocar aqui então de novo a Cláudia. Deixa eu ver se ela já apareceu aqui. Ainda não, ela pode comentar e pode mandar a solicitação, que nós já vamos introduzi-la. Gente, é um debate fundamental, esse debate sobre a sustentabilidade. Muito importante. A gente pensa, isso é algo distante, não tem muito a ver com a gente, né? É algo que realmente é só discurso, é modismo, é modinha, é isso, aquilo. Não, é algo muito importante, é algo da essência da educação. Já localizei aqui a Cláudia e já vou introduzi-la aqui na live para ela continuar o argumento dela. Cláudia Passos, que é designer de sistemas sustentáveis e regenerativos. Não podia faltar uma designer, né, de sistemas sustentáveis e regenerativos aqui na 10ª semana Rede Pedagógica. Ei, Cláudia, voltamos. Voltei. Foi o tempinho de eu achar pegar o livro na estante. Ó, o livro que eu indico para vocês é esse aqui, ó. Colapso. Como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Então, é um livro que fala de todas as civilizações que sucumbiram. E todas sucumbiram não exatamente pelas questões ambientais, mas pelos conflitos sociais decorrentes do problema ambiental. Então, elas entram numa crise, numa autodestruição, por causa da falta dos recursos ambientais. Então, a gente está chegando nesse ponto, né? E aliás, eu espero que a gente não chegue, que a gente tenha consciência, que a escola, que é um ponto importantíssimo na construção de uma nova cultura, assuma efetivamente o seu lugar estratégico de mudança de tudo isso que a gente está acontecendo e a gente faça uma outra história, né? Porque eu acho que a gente está no momento de construir uma nova história para a humanidade, onde realmente a gente abdique da violência, a gente abdique da escravidão, que ela ainda não acabou, ela continua aí. É só olhar como que o sistema capitalista nos mantém presos a uma dinâmica de controle, de dominação, enfim, a gente tem que olhar para isso também. Faz parte do currículo. Muito legal, Cláudia. Eu comentei aqui com o pessoal, é um caso, né? Um caso que eu estudei, que eu acho que é bem importante, tem muito a ver com o nosso debate aqui, que é o caso da Inglaterra. Na Inglaterra se desenvolveu a Revolução Industrial como um ponto de rupturas, com multidões, né, de pessoas sendo lançadas nas valas da miséria. Um economista chamado Alfred Marshall, de Cambridge, até matemático também, ele disse, olha, nós não podemos continuar desse jeito. Não podemos ter um país só em que haja, de um lado, cidadãos que consomem produtos culturais, que se educam, que estudam, que são pessoas dignas e dignificadas, e, de outro lado, pessoas brutalizadas, se tornando coisas, objetos, e talvez nem isso. Solução para isso, direitos sociais, a começar pela educação. E as políticas públicas decorrentes levaram, né, a Inglaterra realmente a um nível social muito elevado, né? Você acaba resolvendo o problema da miséria grave, da miséria bruta, né, na Inglaterra, mas depois esse sistema começa a encontrar limites. E eu vou te perguntar isso então, viu, Cláudia? Por que esse sistema dos direitos sociais, que deu muito certo em muitos países, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemanha, como, por exemplo, a Dinamarca, do professor Niels Nielsen, que esteve aqui, por que esses sistemas começam a encontrar um ponto
não é, de inflexão? Olha, a gente está falando de países muito antigos, né? A gente está falando de países que já estão consolidados de várias formas. A Inglaterra construiu a Revolução Industrial, então ela está em culpa no cartório, né? A gente está vivendo o que a gente está vivendo, tem culpa. Aí são países que já têm uma história consolidada, que já aprenderam com os seus erros, passaram por processos de guerra, que é algo que também faz grandes movimentos de transformação, tá? Então, essa coisa né, da dor, do sofrimento, faz a gente se colocar num outro lugar. Então, acho que, por exemplo, no Brasil, a gente vê hoje os movimentos sociais em estado de agonia, né? E ele precisa muito assumir o seu papel de protagonismo, né? Eu trabalhei no terceiro setor durante muito tempo também. Eu trabalhei em todos os setores, primeiro, segundo, terceiro setor e os que virão. Tô sempre nessa busca de tentar me colocar no lugar onde eu sou útil, né? Então, eu acredito que as ações sociais, né, o que a gente precisa fazer, vamos colocar no Brasil. Gente, você já entrou numa favela? Você já entrou na Rocinha? O que você tem lá? Total exclusão, aquelas pessoas não existem. O que a gente faz com essas pessoas? O que a gente faz? Eu tenho aqui, do lado de casa, a Papuda. O que é a Papuda? A Papuda é um presídio, tá? E eu passei por uma experiência muito interessante, que a gente está em momento político, e foi feito um hackathon. Você já ouviu falar um hackathon? Hackathon é como se fosse assim, uma gincana de um dia, onde aqui em Brasília é dividida em regiões administrativas. Tem o plano piloto, tem as regiões administrativas. E aí, cada região administrativa, houve esse hackathon, que foram convidados as regiões administrativas para poder participar de um hackathon. Num dia, seria desenvolvido projetos para aquelas regiões administrativas. Então, eu fui convidada a participar, eu e outras pessoas começamos a desenvolver, apresentar uma ideia, né? um pitch, que é muito na língua do startup, um pitch de um projeto que fosse contemplado aqui para a região. E assim fizemos. Então, o que a gente leu? Assim, o que a gente queria? A gente queria que a gente identificasse os tesouros do local. O que eu acho extremamente importante, abrindo um parêntese, a gente tem uma lógica, e a gente construiu uma lógica a partir da escassez. A violência é uma forma de manutenção de ver as coisas pela ótica da escassez. E se a gente começasse a ver as coisas pelo lado da abundância? Será que a gente não tem muito mais coisa boa acontecendo no mundo que coisa ruim? Mas se a gente ficar o tempo todo só vendo coisa ruim, é aquilo que a gente enxerga mesmo. A gente vai acreditar que tudo está assim. Então, a gente chegou, fecha parênteses, a gente foi e começamos, né, pessoas do mesmo bairro, vamos dizer, da mesma cidade, na verdade são cidades, observar o que tínhamos aqui como potencial. Aí a gente tem aqui um parque ecológico que foi criado, tem a própria estrutura do lugar, né, as pessoas do lugar, uma área com maior poder aquisitivo, mas também tem uma área que é muito, muito frágil socialmente falando, e tem a Papuda. Eu falei assim, olha, para mim a Papuda, o presídio, é uma potência, porque ela tem que sair do estágio que ela está, de universidade do crime, para a universidade da vida. A gente não pode continuar achando que essas pessoas não têm direito a uma mudança de status de vida. Então, se enquanto a gente continuar jogando para debaixo do tapete aquilo que não é gostoso de ver, a gente vai continuar no mesmo lugar. Então, acho que a Europa conseguiu melhorar a sua situação social porque teve um grande investimento financeiro, né, com a criação do euro, então teve muito dinheiro envolvido nisso. Eu sei disso que Portugal saiu de um estágio para outro em função disso, então teve políticas que alavancaram o processo, né, muito investimento, então você realmente consegue fazer algo acontecer. E no Brasil a gente precisa retomar esse caminho, né, de investir em projetos sociais, de tirar as pessoas da situação
desumana que estão, né? A gente viu que na pandemia, quem realmente acabou morrendo em grande escala? Por quê? Até quando a gente vai continuar mantendo essa situação? Porque isso uma hora vem para o outro lado, para quem está numa situação mais confortável, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, acho que a gente tem grande trabalho de investimento em políticas públicas para saber fazer gestão financeira, né, dos recursos, para poder virar essa situação. Muito bem. Estamos aqui, então, pessoal, com Cláudia Passos. Ela que é designer de sistemas sustentáveis e regenerativos. Falando aqui sobre sustentabilidade e aprendizagens. E, Cláudia, então, você traçou aí, né, esse quadro mostrando, né, por como que a Europa conseguiu, né, chegar a um estágio, digamos, de desenvolvimento. Nós sabemos também que, em grande medida, em detrimento de áreas mais pobres, como a África, a América Latina, a Ásia, a Índia, por exemplo, né, financiou muito o desenvolvimento da Inglaterra e da Grã-Bretanha como um todo, não é mesmo? Eu lhe pergunto o seguinte, aí teve a educação. Basicamente, né, um consenso que existiu nesse projeto de direitos sociais é o seguinte, pessoal, vamos ter competição em todas as áreas, inclusive na Inglaterra. Vamos ter competição no mercado de trabalho, vamos ter competição para acesso aos cargos públicos, mas na educação nós não vamos ter competição. Todos os ingleses, todos os cidadãos, né, britânicos, sendo mais abrangente aqui, vão ter acesso a uma educação de altíssima qualidade e de mesmo nível, com algumas exceções, que são algumas escolas de excelência que eles ainda mantêm lá, que tem um nível mais acima. Mas, em geral, a educação é a mesma. Você acha que o Brasil poderia adotar um caminho parecido, Cláudia? Ele precisa. Ele precisa. Primeiro que o direito à educação é para todos, não é para alguns. O problema é que a educação, seja ela não cumpre, né? A gente não está cumprindo a Constituição, a gente não está cumprindo a LDB, né? Então, a qualidade da educação que a gente tem, seja ela pública ou privada, ela é pífia porque ela não está se relacionando com a realidade do mundo. Eu participei de um evento em maio sobre inovação e ecologia, né? Ecoinovação. E nesse evento passaram vários jovens do ensino médio, vários. E eu estava lá conversando com eles, né? Então, a gente montou um stand sobre os ODS, que depois a gente pode conversar sobre isso, sobre a Carta da Terra, etc. Eu fiquei assim chocada, porque ninguém sabia o que era isso. Pouquíssimos sabiam o que era isso. E professores também, o que é pior ainda. Porque podia ser... ainda não teve o dia da aula, que coisa absurda, o dia da aula. Né? Chegou uma menina para mim assim, professora, esse negócio de mudanças climáticas, infelizmente existe. E a sua geração vai ser a que mais vai precisar atuar para que a gente mude esse cenário. Deu uma travadinha aqui, Cláudia. Deu uma travadinha aqui, acabou que a sua fala ficou picotada. Eu acho que travou, né, pessoal? Ela vai entrar novamente com a qualidade de sinal melhor, né? Estamos aqui com Cláudia Passos, que é designer em sistemas sustentáveis e regenerativos. Ela coloca aí um regenerativos, porque na visão dela não basta sustentar o que está aí. Nós temos que também que reconstituir o que já foi destruído, o que já foi degradado. E ela não está falando apenas de recursos naturais, não. De recursos sociais, recursos individuais, né? Restaurar relações, né? Restaurar relações simétricas entre as pessoas, restaurar direitos, para não ficar letra morta, como ela falou, né? A Constituição promete, mas muitas vezes o que está prometido na Constituição não se transforma em realidade concreta. Assim que a Cláudia mandar aqui, né,
uma solicitação para participar da live, nós vamos introduzi-la novamente, ou então ela pode comentar. Gente, essa é a 10ª semana Rede Pedagógica. 10ª. Nós estamos sempre aqui trazendo temas que são escolhidos pelos próprios professores, para fazermos aqui debates, né? Esse projeto de formação continuada de professores. A gente conclui a faculdade de pedagogia, os cursos de educação, mas precisamos estar sempre nos atualizando, e a proposta da Semana Rede Pedagógica é contribuir com esse processo. Para quê? Para que os professores, né, possam se engrandecer como pessoas, como profissionais, e também para que a educação no Brasil passe para um patamar mais elevado. Já vou introduzir aqui novamente a Cláudia Passos. Gente, olha, para se inscrever é só acessar www.semanarede.com.br. É gratuito e garante certificado de 120 horas. E Cláudia, de volta, né? Tá, estamos gaguejando aqui na conexão, mas tudo bem, vamos lá. Vamos de volta. Onde é que a gente parou? Vamos tomar a nossa conversa aí. Então, Cláudia, eu te perguntei, né, a respeito, né, de como que o Brasil poderia fazer para proporcionar uma educação mais equitativa, e você estava respondendo essa pergunta, dizendo que a Constituição já garante esse direito, mas que na prática esse direito não é assegurado, né? Sim. Então, o que acontece pela experiência e pelo desespero, né, que a gente vive? Os sistemas educacionais, assim, pedagogicamente, a gente já tem tudo o que precisa. A gente tem todos os teóricos, se a gente fizer uma leitura de todas as teorias da educação, de todos os educadores, do sistema educacional, no sentido de mudar o controle que se mantém sobre os educadores, sobre a educação, que tem uma estrutura extremamente burocrática e burra. Desculpe, gente. Desculpe, mas eu tenho que falar que é burra e é criminosa. Por que é criminosa? Porque ela não dá as condições necessárias para que as gerações se construam na direção daquilo que ela vai encontrar. Está todo mundo muito preocupado com o Enem. Né? Se você fala, meu filho, as crianças têm que aprender o Enem. E que Enem? Vai ter Enem daqui a 5 anos, será? A gente não sabe nem se vai ter água amanhã. A gente não sabe nem se a gente vai ter solo para plantar. A gente está vendo aí que está aumentando gradativamente, né, a capacidade produtiva. Então, como que a gente vai lidar? Como é que essa educação, essa escola que está aí ainda tentando sobreviver, a gente tem que assumir, agradecer, olha, faz o serviço que precisava fazer, agora segue, vamos fazer uma outra história. E criar um outro lugar de construção de educação. Então, voltando, para mim a escola é um lugar fantástico, porque você tem todas as áreas do conhecimento, você tem uma geração pulsante de vida, cheio de talentos que precisam se manifestar, que precisa do apoio dos professores, mas não adianta a gente ficar trabalhando coisas prontas para essa galera. A gente precisa construir junto com eles, a partir das demandas do território, a partir dos sonhos, desejos, necessidades desses jovens, dessas crianças, e aí sim fazer uma educação para a vida. Porque neste momento é só olhar. Né? Quando você está com febre, é porque tem alguma coisa no seu organismo que não está bom. Então, vamos olhar para a escola. Se os educadores estão cheios, todos tomando tarja preta, as crianças não estão aprendendo. Então, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que mudar. Então, por que não muda? Acho que existe uma necessidade agora, neste momento, de que a educação é uma responsabilidade de todos nós. Não é só de quem está na escola, não é só do pai
eu não tenho mais filho, minhas filhas estão grandes, já estão vivendo a vida delas, mas por que eu atuo na educação? Porque, para mim, ele é um lugar estratégico de transformação para a criação de cultura. Então, é ali que eu preciso atuar, é ali que eu preciso intervir, como cidadã, como ser humano, porque eu quero que a nossa humanidade permaneça no planeta, porque é um lugar maravilhoso de se viver, e eu acredito que é isso que a gente tem que fazer, juntos. E aí é muito bom, sabe, ter esses momentos de encontro, assim, para a gente poder trocar figurinha. E eu estou vendo aqui o pessoal se manifestando. Então, meu povo, vamos fazer um movimento grande, nacional, aí, de transformação da educação, porque essa que veio da Revolução Industrial, não sei se você sabe, a escola, como começou a ser constituída no ano, como é que é? No ano 4 antes de Cristo. Então, a escola já é uma coisa velha. E agora a gente precisa construir uma outra coisa. Né? A gente tem aí a inteligência artificial. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com Assim, a gente tem várias profissões que vão deixar de existir. Assistam o documentário que tem no Netflix, Futuros, e olhem o que a gente tem pela frente. Está tudo dizendo que a gente precisa mudar. Só que a escola resiste. Por quê? Porque tem um hábito de perpetuar aquilo que já não faz mais sentido. Então, a gente está num momento decisivo enquanto nação, né, de mudança, e a gente tem que olhar para quem a gente vai eleger para que realmente haja uma mudança estrutural e estruturante da educação. Porque do jeito que está, não dá para ficar. A quantidade crianças que não estão alfabetizadas, que é uma questão, né? Então, estou falando com professores, Cláudia, não dá, chegaram aqui, a gente precisa começar tudo do zero. Então, a gente tem um grande desafio pela frente, muito grande. Muito bem, pessoal. Essa é Cláudia Passos, né? Ela que é designer de sistemas sustentáveis e regenerativos, né? Aqui na rede pedagógica nós não trazemos a política partidária, deixamos que as questões sejam discutidas no espaço próprio, mas nós discutimos aqui educação sem nenhum tipo de censura. Estamos falando de educação. E algum tempo no Brasil, nos anos 60, 70, talvez o pior palavrão, né? Se quiser xingar uma pessoa, da pior forma possível, você dizia para ela, olha, você é um subversivo, né? É o palavrão pior de todos, né? E eu acho que a escola, não sei se você concorda, Cláudia, a escola precisa ser um espaço, em certo sentido, subversivo. Não pode ser, né, um instrumento do mercado, de uma lógica que não é sustentável. A escola precisa ter um papel na sociedade. Por isso que se chama escola, um lugar separado em que as pessoas ali têm autonomia para pensar, para criar, para refletir e também para mudar, não é mesmo? Você sabe que escola vem do grego escole, que é lugar do ócio, o lugar da criação, do criativo. Só que a escola que a gente tem hoje, ela foi totalmente estruturada para o trabalho. A questão é que aquilo que a gente vai viver hoje precisa de um tipo de inteligência, que é inteligência intuitiva, colaborativa, né? Que é algo que a escola velha não dá. Eu chamo de velha, tá, gente? Porque eu já acho que ela já foi, já cumpriu o papel dela. Não estou dizendo que ela não serviu, ela serviu para um momento. A gente está num outro momento histórico. Então, a gente precisa, um outro momento de civilização. Então, a gente precisa de outros recursos, outras formas de ser estar no mundo. Então, essa escola que a gente precisa criar é o lugar onde realmente a nossa capacidade criativa, que é do humano, né? Então, você, quando olha uma criança pequenininha, no seu processo de aprendizagem livre, você vê o quanto de criativa ela experimenta, ela sente, ela dá errado, ela volta atrás, ela faz de novo, ela ri, chora. Então, a gente precisa ter lugares de vivência, de experiência. Experiência a partir da relação que a gente tem com a gente mesmo e com o outro. Então, eu vejo que a escola ela precisa estar nesse outro lugar de construção, né? De construção coletiva,
essa coisa de competição, a gente já viu que não é por aí, porque os sistemas da vida não são competitivos, eles são cooperativos, tá? Vamos lembrar, ó, os sistemas da vida não são competitivos, eles são cooperativos, tá? Tem aí a permacultura que pode ajudar a entender isso, tem agroecologia, tem todos, né, tem a autopoiese, tudo isso a gente pode ter como referencial para entender melhor daquilo que a gente está falando. Então, acredito que a escola é um lugar maravilhoso de se estar. Aqui eu estou vendo aqui a Escola Inquiri, lá de Piracanga, que a gente fez um trabalho maravilhoso, um lugar fantástico de se conhecer, porque está dentro da natureza, que é outro aspecto, né? A escola precisa ter conexão com a natureza. A gente desconectada da natureza, a gente está desconectado de nós mesmos, porque nós somos natureza. A gente se apartou de tal forma que por isso que a gente está tão quebrado por dentro e por fora. Isso é uma consequência. Então, dá para reverter? Dá. A gente ainda... Eu acredito que... Eu tenho esperança, tá? Eu tenho esperança que a gente pode mudar esse jogo. Mas a gente precisa de uma inteligência coletiva, a gente precisa de um trabalho em conjunto, num lugar especial chamado escola. Ah, muito bem, pessoal. Estou vendo comentários preciosos passando aqui pela tela. Quero até dizer para vocês, olha, quem quiser deixar uma pergunta, clique aqui na interrogação, registre a sua pergunta ali, que fica mais fácil para a gente localizar e repassar aqui para a Cláudia. A Cláudia também adora perguntas, viu? Ela até fez algumas perguntas aqui no Reels, que nós publicamos pouco antes de começar essa live. Depois você vai lá, quem não viu ainda, vê esse Reels e responda. Responder onde, gente? Olha, em torno dessa transmissão aqui, nós vamos construir um fórum. Um fórum em que você pode deixar o seu comentário aqui no Instagram ou no YouTube, porque essa live também está indo para o YouTube. Deixa a sua pergunta, o seu comentário, responda perguntas de colegas. A Cláudia também vai entrar para curar esse debate, fazer comentários, ver as perguntas de vocês. Vamos fazer assim, tá? Um debate, porque as perguntas são muito interessantes. Isso aqui, que nós chamamos aqui de educação em rede, porque cada um contribui, né, com o seu pensamento, com as suas reações, com os coraçõezinhos, né? Se a gente falar alguma besteira aqui, igual ontem, por exemplo, Cláudio, eu entrei aqui na live com esse livro de cabeça para baixo. A gente faz besteiras aqui, mas o pessoal aqui nos ajuda, né? É uma comunidade realmente cheia de amor, maravilhosa, né? Porque realmente precisamos resgatar o status da escola. A escola já teve status, né? Eu até lembro de uma história, né, de um pensador grego, daqueles filósofos antigos, né, que eles diziam, olha, o pessoal fala que nós, os filósofos, né, somos tudo, né, pobres, que a gente não ganha muito dinheiro. E ele fez um teste, né? Ele fez um teste, ele agiu com astúcia, conseguiu se enriquecer bastante, depois jogou tudo para cima e disse, olha, isso aqui não me importa. O que me importa é a sabedoria, né? Em grego, Sofia, né? A palavra Sofia vem de sabedoria. O que me importa é o conhecimento. O que me importa é o bom senso, né? Que em inglês é common sense, né? Que vem do povo. É uma coisa muito interessante, gente, na cultura, né? dos britânicos, dos americanos, dos anglo-saxões, esse valor que se dá para a cultura do povo, o saber do povo. Aqui no Brasil, né? O saber do povo, talvez por conta da escravatura, não tem o status que tem nos Estados Unidos, que tem na Inglaterra. Aqui a gente costuma, né? Cultura popular não é muito importante, não. Mas é importante, sim. A educação precisa ser um espaço, né, que não tenha esse vínculo, essa subordinação com poderes econômicos, né, com poderes outros. Ela precisa ter essa liberdade para pensar, senão ela não vai ser educação, não vai cumprir o seu papel. E, Cláudia, eu gostaria de lhe perguntar como que, dentro da sua perspectiva, se pode aumentar a taxa de aprendizagem das crianças. Vou dar um exemplo para você. Conheci uma pessoa que está pagando uma mensalidade até perto da sua região, muito cara, para estudar uma filha, e ela constatou o seguinte, olha, apesar de estar pagando muito caro, a educação que está retornando é bem precária. Inclusive, precária também é a situação dos professores.
os professores não são bem remunerados. Então, veja, está pagando um produto que se vende como um produto de altíssima qualidade, mas que, na verdade, não é. Ela disse, eu vou tirar dessa escola, vou procurar uma outra escola, ou eu vou complementar a educação da minha filha, né, por conta própria, adquirindo serviços, produtos, né, por minha conta própria, para complementar a educação dela. Então, eu te pergunto, como é que a escola pode ser um espaço de excelência para a aprendizagem, com vistas também à sustentabilidade e a uma cultura regenerativa? Olha, a minha avó, né, eu acho que tem uma genética da educação que vem da minha avó, que foi uma educadora que começou a fazer educação adolescente, ensinando os colonos da fazenda onde ela morava a ler e escrever. Ela não tinha, na época dela, o curso do magistério. Então, ela era uma professora prática. E recebeu do governador do estado do Rio de Janeiro o título de professora, porque ela prestou serviço à sociedade. Ela foi diretora de grupo escolar no Rio de Janeiro, trabalhava com a comunidade. Ela disse que saía todo dia de manhã, pegava o trem lá do subúrbio carioca, ia lá para a Baixada Fluminense fazer o trabalho dela, chegou a pegar a malária várias vezes, enfim, teve uma grande história. Na época dela, ser professora era algo assim, uau, uma professora. Era algo as pessoas respeitavam, era algo que reverenciavam. Hoje em dia, o profissional da educação é visto como de quinta qualidade, assim, não é valorizado. Então, não é valorizado, isso é um aspecto que a gente tem que resgatar a valorização desse profissional. Resgatar como? Como é que eu vejo esse resgate? Primeiro, uma formação de educadores, de professores de ponta. E o que é a formação de educador de ponta? É o educador que se forma no fazer, na praxis, na teoria e na prática, coisa que a formação de educadores não faz. Não faz. Né? Então, isso aí é uma questão que a gente precisa trabalhar. Então, como é que você muda o status, né, da educação? Começa com o educador, com o professor. E tem que ter um salário digno. Tem que ter um salário digno. Por quê? Além de ter, né, é justo, é digno, tem que ter uma remuneração compatível com a responsabilidade, porque o educador, o professor, é uma profissão de extrema responsabilidade, como é um médico, que vai lá, abre uma pessoa na barriga para fazer uma cirurgia. Tem a mesma responsabilidade. Por quê? Porque esse médico, passou por um professor. E essa relação que começa pequenininho, vai a vida inteira. Então, é uma profissão que precisa ter um reconhecimento em todos os níveis e uma ressignificação do ponto, uma regeneração. Então, a gente tem que falar em regeneração do salário, a gente tem que falar em regeneração da formação, para poder realmente ter um educador pleno na sua potencialidade. Então, acho que é a primeira coisa. E aí, quando você tem um profissional que é bem remunerado, que sabe o que faz e gosta do que faz e vê resultado, ninguém segura, né? Ninguém segura. É que nem o Garrincha lá com as pernas tortas dele fazendo gol. Então, é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que construir. A gente não pode querer menos do que isso. A gente precisa construir isso. Muito bem, gente. Olha, vou te fazer uma provocação aqui, porque eu sei que você gosta de provocação como uma boa designer de sistemas sustentáveis e regenerativos, viu, Cláudia? Eu fui trabalhar no Congresso Nacional, Cláudia, eu pensei, gente, olha, o que está faltando aqui, primeiramente, sabe, é destruir um bocado de lei. Está revogando, muita lei que não presta, deveria ser desconstruída. A lá Derrida, né? Tem um pensador francês chamado Derrida que propõe essa desconstrução. Então, seria o caso, então, vou lhe perguntar isso, viu? Porque você me provocou também, Cláudio, falou, não é só sustentar, não. Tem que sustentar e regenerar. Eu lhe pergunto, será que seria o caso de sustentar o que é bom, né? Regenerar o que era bom, mas foi destruído, e destruir o que não presta?
Tem um... Certeza. Será que é isso, Cláudia? Porque muito pendurucalho, o sistema fica muito prejudicado, ele fica pesado. Então, vamos lá, a gente precisa ter um sistema mais fluido, né? Onde as coisas caminhem de uma forma mais rápida, rápida no sentido de qualidade, né? De ter capacidade de se autorresolver, né? Então, você vê nos sistemas públicos, né? Carimbo atrás de carimbo. E aí fica, né? Nossa, sabe quantos secretários? A gente teve 4 secretários de educação em Brasília. Quem é que consegue fazer um trabalho assim? Já começa um grupo de trabalho, daqui a pouco muda, aquele que entrou muda o que já estava pronto. Então, é um eterno faz, desfaz, faz, desfaz, refaz, faz, desfaz. Não tem como a gente construir uma coisa. É a mesma coisa que você construir uma casa, hoje você constrói uma parede, amanhã tira, vem outro, constrói de volta. Não dá, nunca vai estar uma casa pronta. Estou fazendo essa metáfora para ficar bem emblemático mesmo, bem infantil até a imagem. Né? Então, acredito que a gente tem sim que fazer um saneamento básico. Gostei da expressão. Saneamento básico em toda, né? O Brasil tem milhares de leis e a gente não cumpre a grande maioria. Tá? A própria lei de diretrizes e bases está aqui do meu lado. A gente não cumpre. Porque estabeleceu-se que tem que ser daquele jeito, né? E a lei de diretrizes e bases é uma lei muito bem estruturada, bem desenhada, bem proposta, tem embasamento, tem tudo. Dá para fazer muita coisa com ela, mas a única coisa que faz é aquilo que alguém quer que faça. Eu mandei. Isso é um problema que a gente tem. Que aí, vamos lá, de onde é que vem? De onde é que vem esse autoritarismo estrutural? Do patriarcado. Eu estava outro dia numa conversa, num círculo de homens, falando sobre a mudança do padrão masculino para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada, onde masculino e feminino sejam colaboradores. Aí vem o Maturana com o matrístico. Como que a gente trabalha essas duas polaridades a serviço da vida? Então, a gente vem mais um livrinho, O Cálice e a Espada, que vai contando todo esse processo de evolução, né, de um sistema que era dos coletores, etc., para a agricultura, etc. E aí a gente vai entendendo as coisas. Então, a gente tem um sistema que ele é muito autoritário. E o Brasil é muito autoritário porque ele vem de uma matriz autoritária. Nós somos filhos de Portugal. E Portugal é autoritário. A Europa é autoritária. Não é à toa que o nazismo saiu de lá. Então, a gente precisa olhar para isso também. Você vê que é um sistema. Por isso que eu falo que é sistema. Você não pode ver isso. Não, você tem que ver isso conectado. Está tudo interligado. Por isso que é um sistema. A gente tem que redesenhar o sistema, regenerar o sistema. A gente tem que sustentar o que é bom. Isso que você falou. Sustenta o que é bom, tira o que não presta, faz o que precisa. E é isso que a gente vai fazer, tem que fazer o tempo todo. É isso aí, pessoal. Cláudia Passos aqui propondo aí o saneamento básico da educação, da política, do país como um todo. O saneamento básico realmente é fundamental, né? É um ponto de partida aí. Gente, olha, esse minicurso, o título dele é Sustentabilidade e Aprendizagens. O professor José Pacheco fez a primeira parte da discussão e agora a segunda parte estamos aqui a fazer com a professora, não, com a designer, olha só, eu ia falar professora de novo, com a designer, não é? Cláudia Passo, design de sistemas sustentáveis e regenerativos. Gente, olha só, quem quiser fazer pergunta, coloque aqui na interrogação, porque muitas passam aqui e não dá para a gente ficar lendo. E o Instagram está com um pequeno bug. Se eu entrar aqui, clicar no comentário para puxar, todos os demais comentários vão desaparecer. O Instagram está passando por atualizações, então tem esse probleminha técnico. Então, se você colocar aqui a sua pergunta na interrogaçãozinha, ela fica fixa ali e nós conseguimos manipular, repassar aqui para Cláudia Passos responder. A sua pergunta, as suas perguntas são fundamentais, né? Como eu falei aqui ontem, a inquietação
é um atributo importante para o aprendente, para o discípulo, para o aluno, também para o professor. Não é mesmo, não é mesmo, Cláudia? Com certeza, eu acho que é o que me faz caminhar todos os dias, é a minha inquietação, meu desconforto, né? Eu queria compartilhar com vocês que, do ponto de vista de você ter orientação, suporte prático, a gente tem muito material disponível na Unesco, né, que pode ajudar. Não sei se vocês conhecem, eu gosto muito de dar dicas para a galera, que eu acho que facilita a vida. Deixa eu ver aqui. Não sei se todo mundo já conhece os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que é uma agenda que é para que até 2030 a gente consiga cumprir, são 17 objetivos. E a gente tem todo o material de apoio que, inclusive, colabora ou complementa com a BNCC para fazer o seu trabalho. Agora, se a gente fizer trabalhar, os ODS, eles têm uma proposta sistêmica, ou seja, quando você fala com objetivo, você fala no objetivo 4, que é qualidade da educação. Ele está relacionado com outros objetivos. Então, a gente precisa entender que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Carta da Terra, né, e todos esses recursos que dão suporte a uma inovação educacional, o FIB, Felicidade Interna Bruta, para quem não conhece, fica aí para o roteiro de pesquisa, o que é, onde surgiu, por que é importante a gente estar... Né? A gente não pode trabalhar dentro de uma prática institucionista, que aí vira uma esquizofrenia total e completa. Você vai colocar o que é sistema num diálogo com uma estrutura rígida. Então, a gente tem que criar coerência, estabelecer diálogo para que realmente as coisas tenham um resultado satisfatório, né? Então, fica aqui a dica para todo mundo que quiser entrar nessa seara da sustentabilidade de forma consistente, que tem muito material, mas muito material aí. Eu agora estou me especializando na parte de mudanças climáticas, então tem muita coisa, tem cursos gratuitos da Unesco, de organismos internacionais, que tem tradução em português. Gente, olhem o site da NASA. É fantástico. Já foi lá, Edivaldo? Já entrou no site da NASA? Já fui, dá para ver na imagem de telescópios, né? Nossa, é bem interessante mesmo. Isso, ele tem material de apoio para a educação climática toda ali. Tem muito material. Então, tarefa de casa. Professor tem que ser pesquisador. Professor tem que saber fazer projeto. Fazer projeto com os seus pares e fazer projeto com os educandos. Não é para eles, é com eles. É diferente. Legal, olha, um abraço aqui para Campo Largo, do Piauí, para Janaína. Então, a pergunta aqui já para você, da Diana Maria Duarte. Não é nem uma pergunta, é mais uma provocação. Ela está pedindo para você falar um pouquinho, Cláudia, sobre a regeneração, você que é mestre nisso, do papel da escola e da família. Bom, eu sou mestre em construção civil, conservação de água e edificações, mas a regeneração é um tema que está surgindo agora. Tem também um livro aqui, Design de Culturas Regenerativas. Também quem quiser estudar, eu estou estudando. Eu não sou mestre em regeneração. Eu tenho do lado, estou aprendendo aqui, viu? Tem do lado. Você sabe muito do assunto. Aliás, né? É bom de dizer também que antigamente se chamava o professor de mestre, né? Mestre, né? Olha só. Pois é, mas eu acho assim, eu sou uma eterna aprendiz. Eu gosto de aprender. Eu me sinto sempre vazia, ou seja, com capacidade de preencher sempre mais coisas, de trocar mais, de compartilhar mais. Então, voltando à pergunta, refaz para mim, por favor. Qual é a pergunta que ela fez? Eu quero que você comente um pouquinho sobre a regeneração do papel da escola e da família. Diana Maria Duarte. Diana, olha, a gente precisa realmente estabelecer um canal de diálogo sério
entre escola e família. Primeiro, que a família precisa entender que a escola não é depósito de criança, que não é o lugar onde... Eu entendo a necessidade, tá? Do educador, da família ter um lugar seguro para deixar seus filhos para trabalhar. Mas a gente não pode parar por aí. A gente tem que entender que essa relação escola-família, elas precisam caminhar juntas. Elas precisam estar em conexão permanente. Porque existe um serzinho ali que responde a este diálogo. Então, a escola precisa ter uma aproximação, a família tem que estar mais dentro da escola, tá? E aí a gente tem que pensar assim, como é que a família pode estar dentro da escola? Começando pela construção democrática do PPP. Então, toda escola tem um projeto político-pedagógico. Então, quando o pai entra na escola, ele precisa ter acesso ao PPP. E eu já vi muitas escolas dizendo assim, mas o PPP não está pronto, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, a escola tem que estar atualizando todo o seu PPP e convidando toda a comunidade escolar para participar da construção do PPP. Que aí sim ele começa a fazer parte. É o tal do pertencimento, né? Quando você se sente parte você se sente responsável nas ações que são desenvolvidas. E eu acredito que a gente está nesse momento de realmente aprender a ser corresponsável. A gente já terceirizou muito as nossas ações. Para a escola, para a igreja, para o pai, para a mãe, para o tio, sei lá, para quem. Mas a gente está sempre terceirizando a responsabilidade daquilo que a gente faz. E agora é o momento da gente assumir a responsabilidade individual e coletiva. E a escola precisa ajudar a criar esse hábito. Então, a escola precisa aprender a conviver com a família e a família precisa aprender a conviver com a escola. Para isso, precisa ter espaços de diálogo. Então, mais importante do que ficar lá passando matéria na lousa é marcar momentos de encontro entre famílias, porque existe um conteúdo pedagógico que é necessário para ajudar as famílias a educar os seus filhos, da mesma forma que existe um conteúdo familiar que ajuda a escola a entender o seu educando. Então, como que essas coisas vão estar separadas? Não pode. Então, essa relação ela é muito importante, ela precisa ser resgatada e tem que ser... Então, mais uma vez, a gente tem que regenerar as relações entre família e escola. Sem medo de ser feliz. Muito bem, gente. Então, aí, a Cláudia Passos respondendo à pergunta da Diana Maria Duarte. A pergunta foi um comentário, um pedido aqui de comentário, né? Bem legal aqui a participação de vocês. Gente, olha só, estamos nos aproximando aqui do final dessa transmissão, desse bate-papo aqui. Certamente a Cláudia vai voltar para nós aprofundarmos esses debates aqui em ocasiões futuras. Se vocês tiverem perguntas, ainda podem colocar uma interrogação que nós vamos fazer para a Cláudia. Cláudia, vamos combinar aqui uma coisa? Você depois pode nos mandar, então, vamos dizer assim, um mapa com esses sites que você recomendou aqui, para que os professores possam ter uma tarefa de casa para começar a fazer pesquisa. Eu tenho certeza que vão adorar. Uma vez um americano me falou, olha, a internet está cheia de coisa podre, mas nós precisamos... Isso foi em 97, hein? Isso é uma coisa até fede. Mas se nós soubermos garimpar, a gente acha muita coisa boa. Não é? Tem muita coisa boa. E outra coisa que a gente tem que aprender na verdade, é ser um pesquisador. Saber o que quer e aí buscar onde se tem. Tá? Porque tem muito... Aliás, tem tanto que a gente se perde. Então, a gente tem que aprender o tal do hiperfoco. A gente precisa aprender a ter foco, senão a gente... Estava escutando outro dia sobre neurociência, né? Então, como que a gente precisa agora saber equilibrar o hiperfoco da difusão? Senão você fica numa grande confusão e não produz nada. Então, a gente tem muito material bom. A Unesco, agora, você tem que aprender a pesquisar, como achar, saber identificar as palavras-chave, isso é muito importante. Eu vou passar, sim, toda essa literatura aqui que eu
indico para todo mundo ler, que eu acho que é importante. E os canais, olha, eu fiz agora há pouco tempo, gratuito também, muito legal, que é o mapa do clima. O que é o mapa do clima? Eles pegaram o IPCC, né, que é o relatório sobre as questões climáticas, que é algo muito complexo, transformaram num jogo e de você fazer um mapa mental de causa e consequência. Então, isso como um instrumento pedagógico, só isso, se você pegar esse jogo, aprender a trabalhar isso com os jovens, é mais para adolescentes, eles estão fazendo uma modalidade que é para os pequenininhos, mas para os maiores, você trabalha todos os conteúdos curriculares, sabe que é todos? A partir de um jogo. Então, é isso que a gente tem que ver. A gente não precisa de manual didático, não precisa de nada disso. Isso tudo é só para ganhar dinheiro e para gastar dinheiro. Então, a gente tem tudo. Agora, a gente precisa aprender a selecionar, classificar o que é o processo da pesquisa. Lembra do Pedro Demo? Educar pela pesquisa. Ah, muito bem. É isso. Muito bem. E para entrar em contato com você, Cláudia, Ecohabitat, não é isso esse perfil? Isso, contato@ecohabitat.com.br. Isso, contato@ecohabitat. Alguém escreve aqui para mim, por favor, pessoal, Ecohabitat, e vou lhe pedir para mostrar esse livro aí que você mostrou, para nós fazermos Qual dele? aqui o pessoal fazer stories e compartilhar. Vou dizer Qual esse aqui? comentários. Isso, já é uma indicação aqui, né? Quem já vê os stories já vai ser, pessoal, já vai ficar aí beneficiado, né? Deixa eu desativar aqui os comentários. Vou mostrar também esse livro aqui, que eu recomendo muito, tem muito a ver com o projeto da Cláudia, que é o livro do Rubem Alves, né? Escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Uma escola com que também a Cláudia sonha, com certeza. Vamos então, Cláudia, fazer os prints. Você pode segurar assim o livro, o pessoal vai fazer print, vai compartilhar nos stories. Isso, para dar mais publicidade a essa live. Muito legal, viu, Cláudia? Nós temos muitos pontos de contato aqui. Na rede pedagógica, vou ativar aqui os comentários novamente. Na rede pedagógica, a gente tenta fazer no nosso espaço grande parte, né, aplicar grande parte da lógica que você está promovendo para a educação. Que é o seguinte, na internet hoje você tem tem uns algoritmos, né? As pessoas buscando, né, em última instância, recursos financeiros, e para alcançar recursos financeiros fazem de tudo. Até mesmo jogar fora o próprio projeto, né? A própria missão educacional. Aqui na rede pedagógica a gente faz diferente. Nós não deixamos nenhum tipo de objetivo ultrapassar a nossa essência, que é oportunizar esse diálogo livre e aberto aqui sobre temas que engrandeçam a escola, que engrandeçam a educação, que engrandeçam o aluno, a aluna, e que engrandeça também os professores e os seus demais sujeitos, os demais atores da educação. Então, a gente não abre mão, né, dessa nossa missão, dessas nossas prioridades. É diferente, a gente sabe que é difícil, né, Cláudia? É muito mais fácil, às vezes, a lógica do mercado, não é mesmo? Muito, realmente. Então, a gente tem somos muito loucos e corajosos, né? Porque se manter fora do sistema, né? Então, a gente quer hackear o sistema e aí a gente está fora dele, de certa forma, porque a gente não entra no jogo, né? No jogo do mercado, da competição. Então, é isso que a gente vem fazendo enquanto Ecohabitat, já desde 2008, né? Nesse processo de regenerar o próprio sistema da vida, né? Acredito que a gente está num momento muito bom sob um aspecto e muito desafiador por outro, em todos os sentidos. Eu realmente estou muito envolvida com cientistas sobre o que a gente vem pela frente, então não é fácil. Então, por favor, educadores, não tenham medo, se juntem internamente com seus pares que queiram fazer uma educação diferente, para vocês, que façam sentido para vocês e para essa garotada que está aí, que vai assumir um mundo muito difícil.
amplie a rede e vamos para as cabeças. Temos que fazer mudança, porque não dá para ser diferente. Não temos um planeta B. Não temos. E a gente fala, né? Fala sobre educação ambiental. Hoje, o tema central da educação na Revolução Industrial foi educação para o trabalho. Tá? Agora a gente tem que fazer uma educação para a vida. E educação para a vida hoje significa restaurar os sistemas da vida, começando por nós mesmos. Se a gente não fizer isso, o sofrimento vai ser muito grande. Então, eu espero sinceramente, de coração, que a gente se una, né? Que a gente vire uma escala que faça o ponto de mutação, que eu acho que é isso que a gente está aqui nesse propósito. Como diz o Capra, o ponto de mutação. Muito a gente bem. precisa ter um ponto para poder fazer a virada. Vamos lá. Muito bem. E como a Cláudia trouxe aqui a conversa para o campo empírico, para o campo prático, vai preparar para a gente um roteiro para começar uma pesquisa, só um ponto de partida mesmo. Eu também queria dar aqui uma dica para o pessoal, viu, Cláudia? É o seguinte, é desconfiar das pessoas, desconfiar dos projetos, das instituições que projetam o outro como inimigo. Eu acho isso bem complicado, viu? Projetar o outro como inimigo. Nós precisamos, como você disse, né? Precisamos restabelecer uma cultura de solidariedade. Tem muita coisa ruim no mundo, como você disse muito bem aqui no começo, Cláudia. Tem muita coisa ruim no mundo, mas eu preciso ver as coisas boas. Gente, tem muita coisa ruim nas pessoas. Em mim, tem muitas coisas ruins, mas também tem alguma coisa boa. Se nós conseguirmos, né, colocar foco nas coisas boas que há nas pessoas, com certeza nós vamos construir relações mais produtivas. Eu já participei de muitas relações de reuniões, né, de professores em que traziam tantas coisas negativas sobre certos alunos, eu queria matando o aluno, matando, destruindo o aluno. Eu acho que não. Vamos ver, né, o que o aluno tem de positivo. Eu até lembro, Cláudio, que a primeira live da primeira semana Rede Pedagógica, nós estamos na 10ª. Na primeira, nós trouxemos aqui o humorista Diogo Duarte. Diogo que é, Erika? Almeida. Misturei o nome dele aqui. Diogo Almeida, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. E ele disse que tinha um aluno bem desses que eram taxados de problemáticos, sabe? O que ele fez? Trouxe o aluno, Diogo Almeida trouxe o aluno para ser o ajudante dele ali, a pessoa que ficava perto, que ajudava. Isso engrandeceu, isso transformou aquele aluno, né? Então, eu acho que nós temos a capacidade de ver no outro aspectos positivos, não tratar o outro como inimigo, não querer destruir, assassinar o outro, né? Porque há impulsos nas pessoas, em certas pessoas, de destruir o outro, né? O que se manifesta nessa transmutação de um sujeito, de uma pessoa que também é expressão da vida, é um inimigo que precisa ser destruído, não é mesmo, Cláudia? Com certeza. Eu acredito que a gente está no momento, sabe, da gente aprender a viver uma cultura de paz, né? Então, a gente também tem que ter muita paciência, que é a ciência da paz, né? Muito legal, paciência, ciência da paz. Para que a gente entenda que esses processos disfuncionais, né? Você falou assim, se eu tenho o meu lado sombra, mas eu também tenho o meu lado luz. Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos fazer uma acupuntura no ponto de luz para que ele irradie. Então, a gente tem que achar o que há de melhor no outro, para que essa luminosidade, vamos dizer assim, dissipe o lado obscuro da força, vamos dizer, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, eu tive, naquele encontro que eu falei com você, do ensino médio, que teve a galera do ensino médio no evento, teve um professor que disse assim, esses alunos são os monstros. Eu fiquei assim. Teve um aluno que fez não sei o que dentro do banheiro, sujou tudo. Isso não tem mais jeito, isso não tem mais solução. Aí eu falei assim, mas você acha mesmo que não tem solução? Será que se você chegar perto e perguntar o que está acontecendo? Porque uma atitude radical, às vezes, vem de uma necessidade de escuta. Então, quando você nunca é escutado, tem uma hora que você bate a mão na mesa. Espera aí, eu quero falar, quero ser ouvido. Não é assim que a gente faz?
às vezes, quando você fica irritado. Uhum. Então, então, é isso que a gente tem que ver, que muitas das manifestações negativas decorrem de uma não escuta. E se você continua nutrindo essa não escuta, você só vai exacerbando esse processo destrutivo e violento. Então, a gente tem que olhar de uma outra forma. E agir, não só olhar, refletir, estabelecer estratégias e mudar. A estratégia é a forma de atuar. Ah, muito bem. Então chegamos aqui ao final dessa live interativa aqui com Cláudia Passos, que é uma educadora, uma designer de sistemas sustentáveis e regenerativos, que tem feito ações educativas ao redor do país e até no exterior, de muito proveito, de muita produtividade. Viu, Cláudia? Parabéns pelo seu trabalho. Eu deixo com você a palavra para uma consideração final. Fique à vontade. Eu agradeço a todo mundo que num dia de domingo, às 4 horas da tarde, se disponibilizou 100 e tantas pessoas que eu estou vendo aqui para eu falar sobre educação. Vocês são pérolas, acreditem, né, que estão nessa disponibilidade de ouvir algo, de se nutrir, né, e gostaria de estar... Estou vendo assim, passando as falhinhas aqui aos pouquinhos, então também estou me nutrindo dentro do possível. E agradecer por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de mim, da minha humilde conhecimento, sabedoria e ser, para que a gente possa transformar esse mundo, né? Porque ele é tão lindo, gente. Olha que planeta maravilhoso que a gente vive. Ele é pura dádiva. Pura dádiva. A gente é que não está entendendo o que a gente tem né, como presente. Mas a gente vai mudar essa história, com certeza. Gratidão. Muito bem, Cláudia. E certamente vamos ter outros encontros aqui na rede pedagógica. A sua participação constitui uma contribuição aqui realmente inestimável a esse projeto acadêmico, que é esse projeto de formação continuada de professores. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada, parabéns ao trabalho de vocês também. Um bom final de Cláudia Passos. semana. Até mais. Tchau. Cláudia Passos, designer, olha só, designer de sistemas sustentáveis e regenerativos, né? Uma pessoa que está sempre fazendo reflexões muito ricas sobre o papel da escola, o papel da educação, o papel do professor. Nós já aprendemos aqui direitinho os 3 R's, não já? Quem pode escrever para mim aí nos comentários o que são os 3 R's? Vou dizer só o primeiro, reduzir. Os outros 2, até a professora Débora ontem também mencionou aqui os 3 R's. O que são os 3 R's, né? Tivemos aqui também na live com o professor Luiz Beltrão também, esse debate sobre os 3 R's. O que são? Quero que digitem aí nos comentários. E eu quero até aproveitar aqui uma sugestão também da Diana, que até tinha feito um comentário aqui para a professora, para a designer, né, Cláudia, anteriormente. Olha lá, ó, reduzir, reciclar, reutilizar. A Meire escreveu aqui. Muito bem, ó, reduzir, reciclar, reutilizar. Aproveitando, então, aqui até uma sugestão da Diana, que falou que precisamos deletar, né? Deletar o que não presta. Então, veja, olha só, nós falamos aqui de sustentabilidade. Olha, a sustentabilidade precisa se referir a algo que é adequado, a algo que é satisfatório, sustentar o que é bom, ok? Sustentabilidade da natureza, dos sistemas biológicos, do ecossistema, do planeta, né? Só que, como lembrou muito bem aqui a Cláudia, em muitos aspectos do ecossistema, também dos sistemas de relações, de interações sociais, sistemas econômicos, não basta ser sustentável, é preciso reconstituir, é preciso regenerar. Então, vamos lá, olha, S de sustentar, né? Vamos montar aqui, né? Também uma siglazinha, né? É um acróstico, né? Não sei, não vai dar um acróstico não, mas uma siglazinha, olha só. S de sustentabilidade, né? R de regeneração. S de sustentabilidade, R de regeneração. E, como a Diana aqui falou de deletar, né?
é uma palavra em inglês, delete, né? Vem do inglês, não tem um equivalente em português, a gente até abrasileirou essa palavra deletar. Então, vamos colocar destruir. Então, olha só, sustentar, regenerar, destruir. Sustentar o que é bom. Reconstituir o que é bom, mas que já foi destruído. E destruir o que não presta. Então, seria SRD. Tá certo? Você pode colocar destruir ou então deletar, que é a palavra que a Diana utilizou. S, de sustentar. R, de regenerar. E D, de deletar ou destruir. Delete o que não presta, né, gente? O que não está prestando, o que não está servindo, vamos deletar e vamos fazer de novo. Muitas vezes, né, a gente tem que ser radical. Tenta ali emendar, consertar, né? Eu vi um chaveiro mais cedo tentando consertar uma fechadura. Tentou, furadeira, mexeu, não deu certo. O que ele fez? Tirou a fechadura, jogou no lixo e colocou uma nova, né? Muitas vezes nós temos que fazer isso aí. Encerrando aqui a nossa transmissão, nós voltamos aqui, gente, às 19 horas, com uma live sensacional com a professora Andréa Martinez. Sustentabilidade, ou melhor, Educação Ambiental e BNCC. Educação Ambiental e BNCC. Né? Vamos localizar os aspectos da BNCC que sustentam um projeto de educação ambiental. Vai ser rica demais esta conversa, vai ser rico demais esse bate-papo pedagógico com a Andréa Martinez, que é doutora em educação e tem muita experiência em BNCC, porque ela foi uma das coordenadoras da implementação da BNCC no Distrito Federal. Sabe muito também de educação infantil, que é, não é, uma das etapas da educação básica mais destacadas aqui na rede pedagógica. E com muitas pessoas que participam, né, da educação infantil, que constroem, que fazem a educação infantil no Brasil e no exterior. Vai ser legal demais, Andréa Martinez, a partir das 19 horas, minicurso Educação Ambiental e BNCC. Educação Ambiental e BNCC. Eu quero aqui cumprimentar as pessoas que estão aqui participando, lembrando que essa formação é gratuita, vai ter certificado de 120 horas, e você pode completar a formação, revisitar a formação até 7 de setembro, sem pagar absolutamente nada. Por isso que a rede pedagógica, né, é um tanto quanto subversiva. Ninguém faz isso. Olha, certamente isso tem muito custo para a gente, mas nós fazemos com prazer. Se você quiser fazer essa formação, refazer, até o dia 7 de setembro, sem pagar um centavo, você vai ser muito bem tratado, muito bem atendido aqui na rede pedagógica. Nós estamos aqui para isso, para proporcionar para vocês essa oportunidade. Tá certo? Olha só, a partir do dia 7 de setembro, o evento, como todos os demais, ficam disponíveis para os assinantes da rede pedagógica, que é quem contribui com a taxa mensal de R$10. Nós estamos até gostando da inflação, sabe por quê? Porque a inflação está reduzindo o valor real ainda mais dessa mensalidade. O nosso desejo é não cobrar nada ou cobrar muito pouco. Mas para manter a autonomia do projeto, é o mínimo que nós podemos cobrar. E nós também complementamos, né, o financiamento do projeto com nossos próprios recursos. Então, olha só, quem quiser ser assinante da rede pedagógica, paga só R$10 por mês, acessa todas as semanas, é um acesso vitalício, tem 2 cursos de 60 horas por mês, tem muitos outros cursos, tá? Tem muito material, bacana demais. Mas, olha só, essa formação que vai ficar grátis até o dia 7 de setembro, vai ter muito mais material, como, por exemplo, esse roteiro que a professora, né, Cláudia, a designer Cláudia, vai mandar para a gente. Um roteiro de pesquisa para quem quer aprofundar mais sobre o tema da sustentabilidade e da regeneração. Tá? Vamos disponibilizar. Você aproveita esse tempo para fazer pesquisa, esses
mais de 30 dias, né, que você vai ter de acesso gratuito para fazer pesquisas, para aprofundar, para revisitar alguns conteúdos. E por falar em revisitar conteúdos, nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho um trecho de uma participação do professor José Pacheco na terceira semana Rede Pedagógica. Gente, nós encaixamos nesse minicurso um trecho de uma participação do José Pacheco na terceira semana Rede Pedagógica, que foi com o tema Brincadeiras e Jogos. Foi um dos maiores eventos online do mundo, com mais de 150 mil inscritos. E o professor Pacheco participou. Nós recortamos lá 27 minutos, que tem tudo a ver com esse minicurso aqui de hoje, que é Sustentabilidade e Aprendizagens. Daqui a pouco estamos disponibilizando para vocês no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Até pergunto aqui para a produção se já está disponível. Já está disponível já então, tá? Vocês já podem acessar. Pode acessar agora, pode dar uma descansada e acessar depois. Pode deixar para amanhã também. Como eu disse, vão entrar mais conteúdos para enriquecer ainda mais a formação. Sem contar, pessoal, os fóruns. Nós esperamos mesmo que vocês comentem, deixem seus comentários em todas as lives aqui da 10ª Semana Rede Pedagógica. Coloque lá a sua pergunta, o seu comentário, responda às perguntas de colegas que você saiba responder, tá? É um fórum. Isso aqui é educação em rede. Vamos fazer isso fermentar e crescer, tá? A educação colaborativa é isso. Então, eu vou cumprimentar todos vocês, na pessoa aqui de algumas participantes, de alguns participantes aqui agora, ao vivo, tá? Quero mandar aqui um abraço para, olha só, Lilice 1010. Você é nota 10, viu? Nota 10, 10, 10, 10 vezes 10, 100. Abraço aqui para SVA_Riedades. Também aqui um abraço para Janaína.santos.332. Camila, simplesmente Camila, sucesso para você também, querida. Aqui também um abraço para Maria F4 1M4. Luísa.mvt. Abraço para você. Cláudia Souza 667. Que bom que você está aqui, querida. E também Edna Potenza. Uma bênção você também. A rede pedagógica é uma bênção porque ela é formada, né, de pessoas abençoadas. Imagina, a pessoa é abençoada, aí uma conecta com a outra, forma uma grande rede, né? Desencadeia uma relação, né? Em cadeia, não é? Uma reação aí também em cadeia. E você tem aí, então, bênçãos, né? Sem medida, bênçãos, né, que vão crescendo, que vão se expandindo infinitamente. Abraço também para Eliette Vieira 185. Ela falou, fala, eu falei, tá vendo? Deu certinho aqui, viu? Formou aqui, né? E também Thalita Garofa. Thalita Garofa, isso mesmo. Muito bem. E também Gisela Cleudes. Gente, só nome bonito, né? Que nome bonito que vocês têm, hein, gente? Só nome bonito aqui, olha. Vandinha 3975. Abraço para você. Cadê meu abraço? Olha, seu abraço está aqui, ó. Tá vendo? Abraço aí para você, viu, gente? Vamos ficar juntos, gente. Vamos ficar juntos, porque nós não sabemos, como disse aqui na terceira semana, né? O professor Celso Antunes. Vou até pedir aqui a produção para me ajudar a reconstituir a frase direitinho. Ele disse, não sei como será o amanhã, mas o amanhã será? Como o professor o fizer. Como o professor o fizer. Repetindo, olha só. Eu não sei como será o amanhã, mas o amanhã será como o professor o fizer. Professor Celso Antunes. Vou até mostrar aqui uma foto dele, ó. Um dos grandes mestres que fazem parte aqui da rede pedagógica e da Semana Rede Pedagógica. Inclusive, escreveu esse livro. Vamos sortear vários aqui com kits Rede Pedagógica, nos kits Rede Pedagógica. Uma bênção também
o professor Celso Antunes, uma pessoa realmente iluminada e inspiradora, né? Então, não sei como será o futuro, mas sei que o futuro será como o professor o fizer. E sei também que juntos nós vamos conseguir superar todas as dificuldades. Tá joia? Então, a gente volta às 19 horas. Grande abraço para vocês. Foi uma bênção aqui, a palavra que vocês usaram muito aqui nos comentários. Foi uma bênção estar com vocês. Tchau, pessoal.